Amigos que nos seguem pelas mídias sociais, sejam bem-vindos ao Pingo de Luz. Todos os dias, às 18 horas, o Pingo de Luz realiza o trabalho de vibrações pela humanidade, que tem como objetivo orar pelos que necessitam. É um trabalho que acontece online e que, segundo os nossos mentores espirituais, tem ajudado bastante aqueles que sofrem. Além disso, como é um trabalho que é realizado em conjunto com o plano espiritual, ele também traz benefícios para o nosso lar, trazendo harmonia e paz espiritual. Nos dias em que fazemos os estudos dos livros, o trabalho de vibrações pela humanidade acontece logo em seguida. No estudo de hoje, mantivemos a gravação das vibrações pela humanidade, para que vocês possam conhecer este trabalho. Convidamos a todos a participarem. Aqueles que não podem durante a semana, podem participar nos fins de semana. As informações para o acesso podem ser encontradas no site cepingodiluz.org. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de dar um like, isso ajudará na divulgação. Obrigado e bom estudo a todos. Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos nos buscar essa sintonia com toda a espiritualidade amiga, com Ismael, com Luiz, com Eliamar, com toda a sala dos espíritos que estão no Hospital Santa Cruz, que estudam junto conosco, irmanados nesse pensamento de aprendizado, de fraternidade, de muita amorosidade. Que possamos ter uma tarde de muita luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Então a gente parou nessa parte, né, junto do golfe enorme. Alguma coisa? Qual é a página, por favor? 44. Se tiver no livro, 44 no livro. se estiver no PDF, é no 30. É no 30, é. Na metade da folha, mais ou menos. Mais ou menos. Qual é o capítulo, pelo menos, para mim achar? Os escravos. Os Não, escravos. A civilização brasileira. É, civilização brasileira. Isso. É o último parágrafo da civilização brasileira. Não, não é não. Isso. Não, aqui é Penúltimo. Dessa página, né? Dessa página, isso. É. Dessa página. É bom, obrigada. Achou? Não, ainda tem que pôr o óculos, senão não enxerga. Mas isso é importante. Isso é muito As grandes... Aproveitou, eu vou iniciar, tá bom, gente? Sim, vamos lá. Aproveitou também, Ismael, os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiram mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil, até hoje, se encontra traçada. Então, a gente vê que a gente tem a pátria do Cruzeiro é um coração. Aí você fala, não é um coração dessa forma, é o coração órgão. O desenho do Brasil, né? O mapa, se a gente for faz lembrar um coração, mas o coração órgão, não o coração que a gente faz com as duas mãozinhas. Tá. E isso é proposital, é para se ligar realmente, porque anteriormente Jesus já falava sobre isso. Tá. Algo mais nessa página? Então, aqui só cita, eu achei interessante, o último parágrafo dessa folha 30 nossa, aí Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo. Mas em São Paulo e em Minas Gerais se assentaram, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida.
Ambos serão ainda por muito tempo as conchas da balança política e econômica da nacionalidade, os dínamos mais poderosos de sua produção. Então, eu já tinha aqui determinado lá no Invisível, né? São Paulo e Minas, né? Seriam centros importantes, né? Tanto na política quanto na economia, A indústria, né? na indústria. Foi que eu entendi, acho que é isso, né? É isso aí. Porque se a gente for pensar, não agora, mas depois veio Tiradentes em Minas, Sim. vieram, né? Em São Paulo nós tivemos todos aqueles que fundaram a escola, Anchieta, todos eles. Então, assim, a gente tinha que era diferente do Rio. O Rio tinha também, mas era um pouco diferente. O que dava para se notar que o Rio, todo mundo só olhava muito a beleza A beleza. natural do Rio de Janeiro. Mas aí mesmo. aqui está escrito que lá eles colocaram pessoas, pensadores e outras coisas, né? Uhum. Poetas. Algo mais? Eu acho que é interessante a gente perceber o seguinte: existe o plano que Ismael traça para o Brasil e vão pessoas para lá, mas vão tanto pessoas que estão a serviço de colocar esse plano em prática, como aquelas pessoas não, espíritos, né? Espíritos outros, né? Que a tendência é de destruir aquilo, o plano feito. Então ele fala assim: os espíritos infelizes, no meio desse parágrafo ainda, os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, que, entretanto, se converterão um dia ao supremo bem, pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os muitas vezes a lutas fratricidas e tenebrosas, no sentido de atrasar os triunfos divinos do Evangelho no coração de todas as almas. Que continua acontecendo isso, né? Hoje já não existe mais as lutas fratricidas que houve no passado, né? Se lembra aquela guerra do café com leite lá? A política do café com leite? Sim. Mas ainda continua tendo os homens públicos sendo provocados no seu orgulho, na sua vaidade, né? Se a gente for notar, a gente passa por uma fase muito ruim, onde o nosso Brasil está totalmente dividido por setores, né? Onde a gente tem, assim, onde há um preconceito muito grande entre o Nordeste, entre os Sudestes, entre o Sul, entre o Centro-Oeste, entre o Norte. As pessoas foram se dividindo como se fosse aquela região mais importante. E não, né? O Brasil necessita agregar todo mundo para que dê certo. Não agiram como um todo, né? Foi ficando assim, pessoas, estados por estado, foram se sentindo mais importantes, né? Queriam. Eu não sei se vocês perceberam, mas é um plano. E tem um ponto principal que Jesus colocou. Levem as pessoas humildes para lá e deixa o plano acontecer. Deixa o plano acontecer não é virar as costas e ir embora, mas as coisas elas vão acontecer porque as pessoas vão entender que é para ser feita dessa forma. Porque se for por obrigação, primeiro está invadindo o livre-arbítrio das pessoas. Esse é o primeiro ponto. E segundo, elas não vão estar fazendo de coração. Quando deixar a obrigação, vai voltar a ser o que era antes, né? É porque, assim, em todo momento, ele sempre fala para Ismael isso, né? Ele vai isso aí. relembrando, ele sempre vai enfatizando sobre isso. O livre-arbítrio, o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, a escolha de cada um. E aí é aquilo que eu falei logo no início desse nosso estudo, né?
O Brasil não é o coração do mundo e pátria do Evangelho. A terra não é. Quem são as pessoas. Se as pessoas ainda estão nesse conflito interno de expansão de consciência, a gente ainda não chegou lá. E é por isso que a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? Aqui nesse capítulo, tudo bem? Podemos passar para o outro? Sim. Ó, tem só uma coisa aqui. As fraquezas? A gente não pode esquecer que nós estamos em 1938, tá bom? Aqui nesse. Ah, sim. Não é hoje, tá? Não é hoje, é 1938. Quando esse livro foi Foi escrito. escrito, isso. Aí tem esse parágrafo que é muito legal. As fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades dos dois grandes estados da República, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas muito breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre, como irmãos muito amados e novos símbolos de Castor e Pólux. Sabe quem é Castor e Pólux, né? Os Eles irmãos gêmeos. são irmãos gêmeos lá da mitologia grega, né? Sim. Eram filhos da mesma mãe, um era filho de um pai humano e outro era filho de Zeus. Mas eles eram. Zeus e Leda. Oi? Zeus e Leda. E Leda. isso aí, Leda, Não Leda. pode esquecer Olha da A Leda. gente não pode esquecer, né? Vai ver que reencarnou agora, né? Então, né? Né? Expandirão junto às suas energias étnicas modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões expressivamente indiáticas do Amazonas ao norte e as platinas influência nas planícies do Rio Grande, por cumprirem de mãos dadas os imperativos da grande missão histórica. Então, o que a gente percebe é Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, né? Se a gente perceber bem, os maiores expoentes espíritas vieram de Minas Gerais. Uhum. Não é verdade? Chico, Eurípides, Maria Modesta, Doutor Inácio, vamos ver o que mais. Tem mais, Tem um monte. mas tem um monte. E São Paulo, ele vamos colocar assim, ele tem a força de trabalho, né, administrativo, vamos dizer, da economia, né? Não vamos dizer que os outros estados não têm a importância, não é isso que eu estou dizendo, porque eles têm a importância, porque o Brasil só funciona assim porque cada estado tem a sua função. Mas os dois foram criados para ser isso, né? Para ser essa potência do coração do mundo e da pátria do Evangelho. E aí tem lógica, é sempre assim, a divisão, é a balança. Um é a emoção e o outro é a razão. E os dois unidos, eles equilibram tanto a emoção quanto a razão. O Minas Gerais também ele é a razão, porque grandes expoentes da nossa política saíram de lá, né? Sim. Então, Tiradentes. mesmo recentemente. Os políticos, né? Os políticos em si. Né? É interessante a gente fazer essa união, né? A gente fazer realmente esse estudo e buscar, né? E esse lembrete, né? De quando o livro foi escrito, em 1938. A gente tinha saído da Revolução de 32. Sim. Né? Sim. Os negros do Brasil. Eu só tenho anotado a última frase dessa página. Alguém tem anotado alguma coisa no início? Não tem. Naquele parágrafo começa assim: a situação no Brasil, lá no finalzinho está escrito assim: Sim.
A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas, na condição de superioridade que se atribuíam. Então a gente vê aqui a arrogância, a prepotência, gerando preconceito, né? E isso ainda acontece até os dias de hoje. Veja, vocês podem ver o que aconteceu aí com os índios Yanomamis, né? A gente tem os índios, a gente tem um fator que a gente está descobrindo, né? Que primeiro foi no Rio Grande do Sul, as pessoas, as vinícolas, mas agora ontem já saiu em Minas Gerais. Em Minas Gerais eu já sabia há algum tempinho. A de Minas Gerais, e acho que tem mais uma outra região, são mais 2 regiões que a gente vê que existe esse fator dos Sabe, escravos. a gente não pode esquecer que são os mesmos espíritos, né? Desta época aqui, só que alguns já aprenderam e estão se horrorizando, sabendo desses fatos aí de pessoas vivendo em condições análogas, né? Como eles falam, análogas à escravidão. Mas tem outros que ainda estão com o sentimento e o pensamento da época da colonização do Brasil, né? E aí, assim, nossa, traz uma dor, né? Porque se passou tanto tempo, Nossa. né? E as pessoas continuam fazendo essas coisas, né? Essas maldades. Não tem como dizer que não são maldades. É aquilo que, assim, é o que o coração fala, né? O que a gente tem no coração, a gente exemplifica. Então, é esse sentimento, né, que a gente coloca. Quando a gente mostrou lá a fala do vô André, é aquilo, né? Mas eu acho que o próximo parágrafo, o próximo trecho que eu anotei aqui, é legal nesse aspecto que você falou. Posso ler? Pode. Então tá naquele, começa com aquele travessão, fala, Senhor, exclama Ismael, nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Então, só dar uma paradinha. Isso aí 1500 e alguma coisa, né? Mas se a gente vê, de formas diferentes, continuam com esse flagelo, né? Aqui no Brasil. Aqui a gente já estava em 1600 e alguma coisinha. Acho que sim. Mas tudo bem, ainda estava... A gente não estava em 1937. Não. A gente estava lá ainda quando eles estavam... Mas As qualquer vésperas forma, da colonização, lá atrás, né? no processo de colonização. Isso. Mas, de qualquer forma, a gente vê que o que acontecia lá, hoje ainda acontece, né? Você vê lugares extremamente ricos e pessoas sendo exploradas nesses lugares, né? Com salários baixos, passando fome. E o pessoal lá no Nordeste que recebe recursos para poder melhorar a qualidade de vida deles, mas esses recursos são todos desviados, né? Então continua essa exploração das pessoas que têm mais poder sobre aquelas que têm menos poder, né? Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações de trabalho, considera que a dor é a eterna lapidaria de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes,
no meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos, depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Por que eu anotei isso? A gente vê a angústia de Ismael vendo todo o povo que sofre aqui no Brasil, escravos, índios, né? E ele a todo momento vem pedindo para Jesus para poder cessar esse tipo de problema, isso daí. E Jesus vem insistentemente falando assim: olha, eles estão sofrendo porque faz parte do processo evolutivo dele. Você vê que em nenhum momento Jesus balançou a varinha mágica dele para tirar os problemas das costas dessas pessoas, porque elas precisavam passar por isso, porque senão não aprenderiam, né? E mais, falou assim, ó Ismael, não só esses estão sofrendo, mas acolhe mais um monte que está aí perto do planeta, na costa, para o Brasil. Espíritos sofredores, porque é eles que vão constituir o país do Evangelho. Por quê? Porque o sofrimento redime as pessoas, muda as pessoas. É por isso que Jesus está pedindo. Esse é um plano, mas ao invés da gente olhar com aceitação e a gente ver para a revolta, é onde a gente também tem espíritos totalmente revoltados, é aí onde entra o livre-arbítrio. Jesus dá a oportunidade, você vai reencarnar, vocês todos vão estar juntos e um ajudando o outro. Mas aquele que quer ser superior, aquele que quer ter comando, aquele que quer desviar, já vai pegando um outro rumo. E ele não vai chamar nesse sentido, ele vai dar o direito do livre-arbítrio. Então, assim, a oportunidade é dada. Vem todo mundo. Iguais, né? A todo mundo igual, né? Todo Só que tem os que desvirtuam, né? Os que se desvirtuam e se aproveitam, né? Mas dos olha, outros. nós estamos hoje chegando num momento onde que nós temos espíritos que já estão voltados a uma nova filosofia de vida, ou seja, buscando trabalhar em favor do próximo, sabe, sem querer impor o poder da força, né? Nós temos já espíritos assim aqui no Brasil, no planeta, né? Mas ainda temos aqueles que estão ainda querendo escravizar o povo, fazer do poder uma ferramenta para benefício próprio, não é isso? Nós temos esses dois conjuntos. E nesse momento o planeta está passando por uma transformação. Se Deus quiser, ele vai virar um planeta de regeneração. E o que acontece? Não tem como num planeta de regeneração ter esses que estão atrasados. Esses aí eles vão ser deslocados para outros orbes que estão mais atrasados que a Terra, para poderem desenvolver ali, se desenvolverem espiritualmente. Agora, se a gente perceber bem, é um processo que nós estamos chegando no final. Foi dada oportunidade, várias oportunidades para vários espíritos. Os que estão aproveitando, eles vão continuar. Os que não estão, eles vão ser expurgados, né? Algum comentário aí? Às vezes a gente sente, sempre quando vem a hora que comentamos do expurgo, aí vem o medo, vem a insegurança, vem aquela interrogação, vamos para onde?
A mala tem que estar pronta para ir para qualquer um dos lugares. Então, mas aí é o seguinte, né? Vamos pensar de uma forma um pouco diferente. Jesus falou para Ismael: acolhe esses espíritos sofredores, não é isso? Isso. Eles são sofredores por quê? Porque eles cometeram erros no passado, não é isso? Sim. Então eles foram tirados do mundo desenvolvido da época, que era a Europa, e estão sendo trazidos para o Brasil. Não é um tipo de expurgo também? É. É a mesma coisa. E aí aqui eles vão ter a oportunidade, aqui no Brasil, naquela época, vão ter a oportunidade de se redimir de tudo que eles fizeram de errado e vão. E vão. Não, é porque assim, você estava falando, ele traz aqui, né, no próximo parágrafo, Sim, eu ia quem são falar isso. esses espíritos, Isso, né? é isso. Eles trazem, né, que são aqueles que, como que é? Batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, Padres e inquisidores. padres e Inquisidores. inquisidores. Inquisidores lembram, né, da Santa Inquisição, de que eles matavam os hereges, né? Então, em nome de Deus, né? Espíritos rebeldes e revoltados, perdidos em caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira da luz como uma estrela d'alva assinalando o fim de profunda noite. Então, o que a gente pode interpretar aqui? Onde que estavam esses espíritos quando desencarnaram? Aqueles inquisidores, aqueles que eles estavam no umbral, Umbral. no umbral grosso, dentro dessas grutas, porque no umbral grosso as pessoas ficam muitas vezes mergulhados ou dentro de lagos submersos, de muito lodo, de muita energia negativa, ou dentro dessas grutas. Ismael vai lá e o que? Acolhe todos eles e vamos para uma nova reencarnação. Vamos reencarnar. Traz para a pátria do cruzeiro ali. Na Vamos verdade, iniciar. ele pergunta quem quer Quem encarnar quer lá, né? E conta uma história, a história do que será aquela terra onde que eles estão indo, né? E aí, assim, é onde que a gente fala, a misericórdia de Deus é perfeita. Ele sempre te dá uma chance, né? Então eles tinham a chance de recomeçar. Muitos melhoraram, né? Muitos melhoraram. Não são todos. Sim, sim. Sim, Quando a gente falar aqui, não consideram que quem está falando é a unanimidade. É sempre uma regra geral, né? Mas quem disse que não éramos nós? Pois a é. gente não Eu tem estou pensando como. na gente. Por isso que eu estou falando. Não são todos. Se a gente for pensar nisso, ó, a gente estava lá no final de 1500 para 1600. Se formos nós, a gente evoluiu um tantinho, demorou todo Melhorou esse um pouquinho. tempo, Melhorou um demorou todo bocadinho. esse tempo, É. né? Mas a gente conseguiu dar um passinho. Hoje a gente já não mata, né? Uh, Pelo menos não fisicamente, Não né? fisicamente, pelo pensamento e pela língua, aí a gente é uma outra história. Ou pelo sentimento. Pelos sentimentos também. É Renata vai verdade. se destrambelhando ali, dando risada. É verdade. eu Ninguém anotou nada, só eu perguntei. que anotei aqui esse negócio? Não, eu tinha anotado as Eu mesmas anotei também. coisas. Então, assim, Eu também anotei é. assim que a Valéria falou, eu tinha anotado sobre isso daí. Ah, então tá bom. Algo mais? Eu tenho. No próximo parágrafo, Eu no marquei meio o O da... próximo próximo. também Eu marquei o tem. próximo também. Eu também marquei o próximo. Quando ele parágrafo- fala o que Jesus espera, qual que é o planejamento que Jesus tem para essa nova terra. É muito... Pode ler. Eu marquei do meio do parágrafo para frente, ou quer que leia desde irmãos. Não, leia de onde que você marcou. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas preciso se faz
nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis, nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Arrependereis no livro dos padecimentos salvadores, aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. É muito lindo isso, né? Isso é o convite, né? É o convite. Tenho duas coisas para falar desse parágrafo aí. Esse aí foi o parágrafo. O primeiro é o seguinte: a gente tem muita dificuldade para escolher os nossos representantes políticos, não é verdade? Verdade. Então, lendo isso daqui, eu fiquei pensando, caramba, o que a gente precisa fazer para poder escolher bem a pessoa, né? Porque vira e mexe a gente escuta o cara falando, se convence do que ele falou e vota nele e de repente dá tudo para trás, né? A única forma de a gente escolher, se a gente acha que o que está escrito aqui nesse livro, o plano de Ismael, de Jesus e Ismael para o nosso Brasil, para o planeta Terra, é o que vai nos mover, né? O que a gente precisa fazer é escolher os nossos representantes que façam ou que tenham feito coisas nesse sentido que a gente está vendo aqui. Que não adianta escolher uma pessoa que vá contra esses princípios que nós estamos vendo. Porque se a gente escolher isso, nós estamos querendo ir para um lado e contratando um motorista que vai levar a gente para o outro lado, né? Mas assim, posso dar um pitaco? Claro. Não é simplesmente ouvir, mas ver é onde a gente vai buscar o evangelho. A fé sem obra é uma fé morta. Aquele que exemplifica. Aquele que faz realmente. E não aquele que diz que faz, tem um discurso. Mas aquele que exemplifica, que faz, que cuida da nação. Que olha as pessoas. Né? Que aquilo que ele levanta como uma bandeira, porque cada um tem a sua bandeira, ele realmente exemplifique, que ele vá vencer. Né? E não é a coisa simples de fazer isso. Mas hoje em dia, com a internet, é mais fácil você procurar e entender. Só que dá trabalho, né? E aí vem aquela questão do quanto você está comprometido com esse futuro aqui. Se você está comprometido, vai atrás, busca, procura. Mas cada um tem que fazer a sua pesquisa, porque a forma como eu vejo as coisas é diferente que a forma que aquele que está sentado do meu lado, não estou falando de você, aquele que está sentado do meu lado faz ou pensa. Cada um tem que escolher as pessoas. E é a reunião dessas escolhas que vai mostrar que direção que o Brasil vai seguir. E é totalmente diferente, né? No sentido do que, assim, como cada um tem a sua forma de pensar e o seu jeito, e é extremamente respeitado, não é a gente juntando, tendo um líder no sentido, olha, vamos todo mundo votar nesse daqui. Ele consegue suprir tudo aquilo que você sente. Porque muitas vezes agora, principalmente no Zap, todo mundo se junta para falar sobre um mesmo assunto, um mesmo ponto de vista. Mas será que todos têm o mesmo ponto de vista, têm o mesmo sentimento? Se somos espíritos diferentes, não somos espíritos iguais.
Aquilo que dói em mim não dói no Sérgio, que não dói na Virgínia. Então, é aonde que eu falo, será que todo mundo realmente está igual? Ou a gente está parando de pensar? A gente está parando de refletir. Que nem assim, nesse livro, a gente poderia ler como uma parte da história, mas o que a gente combinou? Não, vamos trazer o passado e o presente. E olha quanta coisa que o passado vem nos reforçar, vem nos lembrar No presente. como uma tarefa que podemos fazer ou não. Uhum. Vem tirar a gente de uma inércia que muitas vezes a gente foi se permitindo. Lembrem-se, Isso. tem uma máxima que diz que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Os bons. O silêncio não é na palavra, é na ação. Uhum. Então, se a gente acha que realmente precisa mudar alguma coisa, que a gente aprenda nos momentos certos a fazer boas escolhas, para que a gente possa realmente ter um Brasil melhor. Está nesse parágrafo aí, eu só queria fazer um comentário, destacar uma parte desse parágrafo que a Juliana leu, que diz o seguinte: sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Então, tudo isso que a gente está lendo, tudo que a gente está aprendendo, né? Se a gente deixar como conhecimento, não serviu de nada para a gente. Não vai ter luz sem calor, flor sem perfume. O que a gente precisa fazer é pensar como que esse conhecimento, esse aprendizado que a gente está tendo agora, vai mudar o que eu sou por dentro. É isso que a gente precisa ver. Como que isso vai me fazer a dar um novo passo no meu crescimento espiritual? Ah, mas nós estamos falando da história do Brasil? É a nossa história. Nós estamos falando de nós aqui. O que nós fomos no passado, né? Quando fala de ancestrais, ancestrais somos nós mesmos. Nós somos nossos ancestrais. Então o que nós estamos olhando é a nossa história espiritual de cada um. Nós estávamos envolvidos nesse processo, às vezes como algoz, às vezes como Vítimas. mártires, como vítimas ou mesmo como missionários. Não missionários ao nível de Ismael, mas alguma coisa a gente fez para ajudar o. Para vir fazer algum tantinho aqui, arar uma terrinha para que a gente É isso pudesse. Agora, sim, para a gente encerrar, ele coloca, né, a porta estreita para o céu, de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. É isso. Não é uma porta aberta, é uma porta estreita. Então, é uma porta com dificuldade. É um caminho Uhum. de pedras onde a gente precisa percorrer com fé e com esperança. Né? Não é um caminho de Não é uma facilidade. porta larga. Não. Onde vai passar, vai deixar. O que significa? Ela buta, labuta, 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 labuta. Realmente é isso que veio, né? Então a gente precisa. A gente parou. E aí? Paramos E aí? no e aí. E aí? E aí a gente vai terminar esse daqui e vamos para a invasão holandesa. Certo. A invasão holandesa é pequena, mas acho que é melhor só deixar a invasão holandesa. Eu já li os dois próximos. A restauração. Tenta ler a restauração de Portugal, a invasão holandesa e a restauração de Portugal. Sempre deixa, porque é pequenininha, se a gente entrar na metade do próximo do outro capítulo. A gente está indo bem, eu sinto que a gente está indo bem. O que vocês têm sentido? A gente já vai direto para as vibrações. Por isso que eu estou perguntando. A nossa leitura vai ser substituída. Como estamos nos sentindo nesse estudo?
Um por vez. Não, Nossa, eu pensei que, escutei todos os pensei que Quando tinha a espíritos. Virgínia colocou que- a mão no queixo, eu Não, pensei, aí o vai que eu tô sair muitas pensando, coisas. peraí, uma das coisas que isso está chamando a atenção é o quanto há um propósito de Deus, né, propósito divino, por estarmos aqui agora, por estarmos estudando, por estarmos nesse grupo, quanto somos auxiliados para a gente chegar nessa claridade, nessa observação, nessa reflexão. Então, quanto que o plano espiritual é maravilhoso. É o que eu estou simplesmente me vendo e agradecendo a oportunidade de a gente estar aqui. Já li esse livro e hoje eu estou vendo de outra maneira. Eu li como estudo e pronto. Uhum. Foi uma leitura. Agora a gente está refletindo, parágrafo, parágrafo, qual a importância, como que tudo isso foi planejado, não é? E esse Brasil tão querido por Jesus que realmente, né, se transformasse nessa fraternidade. É que é a minha percepção. Então, desse planejamento, dessa delicadeza, desse amor, disso tudo, eu já estou falando desde o começo, que eu fiquei impressionada, porque eu não tinha ideia de nada disso. Eu fiquei impressionada com essa atenção, né? Essa preparação de Ismael, esse cuidado, e como a Virgínia também, achando ótimo que eu estou passando por isso, que eu estou aqui neste grupo, e podendo estudar isso, e podendo aprender isso. Porque completamente fora de tudo que eu já tinha lido, né? Um estudo diferente da nossa pátria, uma colocação completamente diferente, com dedicação, com amor de todos, né? Da espiritualidade. E E a eu gente está fiquei muito vendo com os olhos impressionada. do coração agora, né? Com os olhos do Isso, coração. com os olhos do coração, prestando atenção nessa espiritualidade que tanto faz pelo Brasil, né? E pelo mundo, mas nós estamos estudando aqui o Brasil. É isso. Então, para mim também, o que aprendendo me dia a faz dia. refletir é que, mesmo sendo um plano de Jesus, Ismael vindo, todo orientado, ele encontrou as dificuldades. Sim. Sim. Então, toda hora, ele lembrava do plano, pedia auxílio a Jesus, e ele persistia. Então, a gente vê que nem para eles foi fácil. É a nossa luta, a nossa batalha Sim. para querer as coisas bem, né? Não foi tudo fácil. Me faz refletir muito a angústia de Ismael, né? De querer que dê certo. E hoje nós estamos aqui vendo, lendo, podendo debater isso, né? Nossa, maravilhoso. Desperta em nós um patriotismo, amar essa pátria, não para sair pegar uma espada e guerrilhar ou discutir com as pessoas, Não. mas não traz um patriotismo de vibrar, de orar, de proteger esta pátria. Sustentar o trabalho de Ismael, né? Sustentar o trabalho de Ismael. Para ser eu trabalho contigo, meu irmão. Me dá a chance que eu tô aqui. Tu confiou em mim, eu também confio em ti. Vamos lá. Eu vou lutar, mas nesse sentido. Não de lutar de armas, mas de estar pronto para lutar contra as minhas imperfeições, para me melhorar esse país, essa terra que me abençoa aqui. Não traz isso dentro de Traz nós? uma alegria, né? Traz uma alegria Exatamente. da gente estar aqui, não é? É Eu isso aí. sinto assim, uma alegria da Eu gente estar aqui. nunca tinha pensado nisso. Gente, E aí a gente desperta faz um muita paralelo. coisa. A gente faz um paralelo com a nossa vida também. Porque nós estamos na nossa luta para transformar nossa terra interior numa coisa melhor, não é verdade? E quantas dificuldades a gente não enfrenta?
Quantos espíritos não estão ali para impedir que a gente dê esse passo? E o que a gente faz? A mesma coisa que fez Ismael. Jesus, me ajuda a dar esse passo. Tem esses espíritos que estão tentando me impedir. Aí Jesus vai falar para a gente, vibra por eles. Do amor. Dou amor por eles. Não é isso? A outra coisa importante que eu vi nesse livro é o seguinte, todo mundo fala que o plano de Deus é determinado. Não, ele é conquistado. Você vê o Ismael, preposto de Jesus para esse país aqui, quantas dificuldades que ele teve e como que ele veio aprendendo. No próximo capítulo, a gente vê como que ele está aprendendo com o que Jesus tem falado para ele, com relação ao livre-arbítrio, a aceitar os espíritos que estão lá. Vocês vão ver no próximo capítulo. Isso é muito legal de ver que Ismael, a gente fala Ismael, a gente vê ele lá em cima, né? Bem longe da gente. Mas as dificuldades que ele tem também para trabalhar isso nele, e a gente aqui tão pequeno, quantas dificuldades a gente não enfrenta e fica se culpando e ficando com raiva da gente porque não consegue dar o passo? Não, pede para Jesus, segura na mão dele. Ismael não encontrou uma obra pronta, ele não encontrou uma obra pronta. Lá agora, você fica aí, né? Você vai ficar aí. Não, ele lutou, ele luta ainda, né? Ele lutou. Ele luta até agora, né? Porque assim, ele tinha construído, né? E aí agora ele falou assim. Jesus deve estar falando para ele assim: acalma, Ismael. Nós colocamos aí porque eles têm a última oportunidade de acertar. Então tenha paciência. Olha eles são tortinhos mesmo. Eles são meio tortinhos, mas ó, o coração, vê o coração e vamos tentar trazer esse coração, mente e coração, para que eles possam fazer melhor. Vamos lá. E ele acredita. Última oportunidade de acertar nesse planeta, né? Porque eles vão ter oportunidades para acertar até infinitamente, né? Mas, olha lá, a gente foi escolhido por Ismael. Então, vamos lá, vamos caprichar, né? Ismael pôs um guichê lá e falou assim, tem que trabalhar lá embaixo. Quem vai? Você pessoal entrou na fila, se inscreveu. Eu levantei a mão. Pode passar na fila da emoção 3 vezes? Dá para passar com mais emoção? Assim? E aí tem aquela história, né? Vai lá, vamos lá. A gente tem que se fortalecer, porque senão a gente vai estar fazendo que nem esses que a gente está vendo aqui, que está escravizando, né? Se a gente não cumprir o que a gente se planejou a fazer aqui, né? Eu descobri que meu nome estava lá na fichinha para ajudar Ismael. Eu levantei as 2 mãos. Acho que vocês já viram. O projeto Gerando Falcões, ele nasceu na favela, né? E ele consegue abranger um monte de lugares. Eles conseguem muitas doações. Eles começaram para transformar essa favela, né? Para dar Wi-Fi na favela, para que as crianças pudessem estudar, para que trouxesse uma profissionalização para as pessoas que estavam ali. O intuito deles era melhorar a comunidade, e era a comunidade de São Paulo. Se iniciou, porque o Gerando Falcões, o centro dele começou em São Paulo e depois se expandiu. E eles estão lá no litoral norte tentando ver o que eles podem já fazer. Mas é assim, ó lá, eles tinham uma dificuldade, eles trabalhavam com um preconceito, né? Porque todo morador de comunidade tem um estigma, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer não, né? Acontece. E você vê o quanto que eles pegaram e reverteram isso, né? Através do trabalho, da labuta mesmo. Vamos lá. Né? Eu preciso de ajuda, eu preciso da parte monetária, financeira, para mim desenvolver. Mas quando a gente faz um trabalho muito sério, isso vem. Isso vem porque as pessoas já estão mais abertas para auxiliar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem N projetos que são extremamente positivos.
e que a gente olhar. Olhar realmente com todo carinho, com todo amor. Eu vou Né? falar uma coisa rapidinho, eu sei que já está super adiantado. O Eduardo Lira, ele nasceu numa favela em Guarulhos e o pai dele estava preso e a mãe dele fazia faxina e ela nunca, diz que todos os dias ela levantava e falava: filho, você pode ser diferente. Você pode fazer diferente. E ele foi tomando isso e ele foi caminhando para que ele saísse daquele mundo do crime que amigos e familiares estavam. E hoje ele é o que é, ele montou uma das maiores ONGs que tem no país e é lindo ele contar isso. E foi a mãe dele, ele falou assim, graças à minha mãe que colocava todos os dias na minha cabeça que eu podia fazer diferente. Todos nós podemos fazer diferente. E quando a gente fizer diferente, a gente pode fazer diferente de novo. É só a gente estar olhando, é só a gente estar percebendo o que está à nossa volta e olhando o caminho que a gente quer seguir. Aqui a gente não fala qual é o caminho que cada um precisa seguir, porque a escolha é de cada um. Porque cada um vai depois colher os frutos desse caminho que escolheu. Então, que a gente possa aprender com essas leituras, né, com esses livros, com tudo que a gente conversa, com a experiência um do outro, para que a gente escolha bons caminhos para nós. Né? É. Eu estou fazendo muito diferente tudo. A gente sempre vai ser um beija-flor, cada um de nós. Cada um de nós. Levando a nossa pouquinho. gotinha aonde estivermos, fazendo, tentando ter o nosso melhor olhar, o nosso melhor sorriso, o nosso melhor aperto de mão, o nosso melhor acolhimento. E põe uma música, eu gosto da Ave Maria. Se puder tocar a Ave Maria o tempo inteiro, eu sou movida à Ave Maria. Nós vamos nesse momento com toda essa emoção, a emoção do aprendizado, do acolhimento, do despertar. Nós estamos despertando. É o seguinte, a gente vai fazer a vibração direto, tá? A gente não vai envolver vocês, porque já está adiantado o horário, tá? São 6h20. É. Nossa, Mas são 6h20 de muito aprendizado. como passou rápido, né? Um instante. Nós vamos nesse momento com esse sentimento, um sentimento que expande dentro do nosso cardíaco, que é o sentimento de gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão por esta pátria que reencarnamos, pela oportunidade de estarmos todos juntos. Nós vamos permitir que esta emoção, a emoção de estarmos com Maria, Maria de Nazaré. Ó Mãe, estamos aqui com o teu manto de luz a nos envolver. Esse manto que nos protege e protege a todos que nesse momento estão com os corações abertos, necessitados de acolhimento, necessitados da fé, da perseverança. Maria, com o seu amor, se une a Jesus, nosso Mestre de amor, o amor de Jesus. Maria se une a Ismael, preposto de Jesus no Brasil, que nos guia. Maria se une nessa caravana iluminada a Bezerra de Menezes, esse médico, o médico das almas, com o seu coração iluminado de amor, amor pleno, por cada irmão da terra.
Essa caravana vai se expandindo cada vez mais, a união com os samaritanos e socorristas, os médicos do espaço, os caravaneiros da luz. Um coração iluminado se forma nessa corrente, que pulsa amor. E nós, um pinguinho de luz que somos, nos unimos a eles. E vamos assim, envolvidos nessa melodia, envolver todas as moradas do Pai, envolver o planeta azul, o planeta Terra que nos acolhe, mentalizando cada pedacinho da Terra a se iluminar de amor, de fé, de esperança, de perseverança, principalmente naqueles ambientes, naquelas regiões, naqueles países que estão em guerras, que passam pelo aprendizado das catástrofes, da dor, da fome, das epidemias. Luz, muita luz nos corações desses nossos irmãos. Maria, com o seu amor, Jesus, Ismael, Bezerra, samaritanos, socorristas, médicos do espaço, os caravaneiros da luz e nós, e todos os espíritos em oração, envolve o Brasil em amor, paz, serenidade. Que a luz se faça presente em cada estado, em cada município, no Distrito Federal. Nós vamos mentalizando todo o Rio Grande do Norte sendo envolvido nessa luz, para que esses espíritos que estão ali nessa guerrilha sintam os seus corações a se iluminar, que eles possam se arrepender dos seus atos, pararem com tudo isso. E nós vamos mentalizando uma chuva energética a envolver todo o Rio Grande do Norte. Essa região, todos os lares, as famílias que estão em sofrimento, em medo, sentindo a insegurança. Nós vamos doando a energia, toda a espiritualidade amiga, todos os espíritos que ali estão trabalhando intensamente. Que através deste amor, desta vibração, eles possam deixarem de lado tudo isso e buscarem a construção, o diálogo. Nós vamos vibrar, mentalizando todos os lares da Terra, do nosso Brasil amado, sendo envolvidos no coração de Maria, de Jesus. Que o amor, a fraternidade, a esperança possa tocar o coração daquele que está desempregado, daquele que está desesperado, sem alimento, daquele irmão que passa pela depressão, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, para aquele irmão que está pensando no suicídio como uma solução na sua vida, das suas dores. Toda esta luz, todo este amparo a envolver.
Nós vamos vibrando por todos os grupos que se reúnem para arrecadarem alimentos, fazer enxovais, auxiliar aquele que necessita. Nós vamos vibrando intensamente pelos políticos da esfera federal, estadual, municipal, para que eles possam, nesse momento, sentirem, seus corações enxergarem o quanto a nação brasileira sofre, necessita de emprego, de moradia, de educação, de saúde. E nós vamos mentalizando essa luz intensa, luminosa, Maria nos guiar juntamente com Jesus a envolver os hospitais, as UPAs, os hospitais do SUS, as Santa Casas, os hospitais particulares, que essa luz, esse amparo esteja em cada pontinho dos hospitais. Unidos, nós vamos envolvendo as recepções, onde muitos ali estão irmãos com dores, com ansiedade, com desespero. Vamos todos unidos doar essa energia, esse magnetismo, para que todos possam ser auxiliados, acolhidos no amor muito lilás, muito azul, muito verde claro. Nós vamos mentalizando os consultórios médicos, todos os profissionais que ali estão, em amparo, em fé, que eles acolham todos que necessitam. Nós vamos mentalizando os centros cirúrgicos a serem iluminados na fé, no amor, na perseverança, mentalizando as alas onde as pessoas estão acamadas, irmãs de Maria, dentro. Todo esse espaço, essa caravana de irmãos, a acolher aquele que ali está, entristecido, com um coração angustiado. Que essa luz, esse acolhimento, esse abraço, possa amparar a cada um. As irmãs de Maria colocam um buquê de rosas, cor-de-rosas, para que essas rosas possam iluminar, purificar, levar a fé a esses irmãos. Nós vamos envolvendo todos os entes queridos que ali estão, cuidando, aguardando uma resposta de como seus parentes estão, que a luz intensa e luminosa fortaleça a cada coração. A nossa caravana iluminada envolve as UTIs, os guardiões fazendo uma asepsia, retirando formas, pensamentos, sentimentos de medo, de insegurança, revolta, tristeza. E vamos assim com a nossa energia, com as irmãs de Maria, transformar esse ambiente num ambiente acolhedor, de esperança. Vamos levando o amor, a fé, a perseverança em cada irmão que está na UTI tradicional,
da Covid é infantil. A esperança, a aceitação, a misericórdia do Pai se fazendo presente. Vibremos por toda a egrégora que envolve os profissionais que trabalham nos hospitais. Luz, amparo, equilíbrio. Mentalizemos todos os nomes do grupo do WhatsApp, todos que ali estão, que recebam o seu auxílio no físico, no emocional, no espiritual. Mentalizemos os hospitais do plano espiritual, que vão acolhendo a todos que desencarnaram no dia de hoje, de forma natural, através de acidentes, através de doenças, através da Covid e através do suicídio. Que a luz, o amor se faça presente. Mentalizando o Hospital Santa Cruz, repleto de amor, todas as suas alas a se iluminar, a se fortalecer. Vibremos pelo Hospital do Amor, que cada espírito que ali está se reabilitando do seu desencarne possa sentir o seu coração repleto dessa luz, desse amor, desse fortalecimento. Vibremos intensamente pela irmã Clara, por Luiz Sérgio e toda essa equipe iluminada que leva essa energia a todos os jovens que passam pelo aprendizado das drogas, por todos aqueles grupos que trabalham intensamente, protegendo aqueles que pensam e sentem vontade do suicídio. Que essa energia ilumine e ampare. Nós vamos envolver o pingo de luz, o nosso pingo de luz de amor. Que esse amor envolva todos os trabalhos, todos os assistidos, todos os colaboradores. Que esse pinguinho de luz que somos possa ser levado, essa vibração de muito acolhimento pela espiritualidade maior, onde houver necessidade e merecimento. E vamos assim mentalizar uma pessoa ou pessoas que sabemos que necessitam de auxílio. Vamos mentalizando, visualizando os seus rostos. Que nesse momento todas as equipes possam auxiliar no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual. Que o amor acolha e fortaleça a cada irmão. E sentindo essa energia quente, sentindo essa luz intensa, luminosa, que envolve o nosso lar, de paz, de serenidade, de fortalecimento. Muita luz, muito amparo, muito equilíbrio. Envolvendo a todos os nossos entes queridos que estão no nosso lar. E nós vamos fazendo uma vibração para Vladimir Alves Cunha, na rua Anália Franco, número 20, apartamento 12. Envolvendo este irmão em equilíbrio, muito equilíbrio espiritual. Que a luz, o amparo, o fortalecimento se faça presente.
E nós vamos assim abrir as portas do nosso lar. E vamos receber Jesus, Maria e a toda essa espiritualidade, amiga. E nós vamos sentindo o amor que eles têm por nós. Formamos uma corrente aonde esse amor se expande, envolve a nós e envolve a todos os nossos entes queridos. O amor de Maria, o amor de Jesus, o amor de todos esses espíritos, amigos, que estão ao nosso lado diariamente. Que possamos receber todo o fortalecimento do nosso físico, que possamos receber todo o fortalecimento do nosso espiritual, que possamos receber todo o fortalecimento do nosso emocional. Jesus, Mestre amado, fluidifique as nossas águas, colocando tudo aquilo que necessitamos nos copos, nas jarras, nas garrafas. O remédio para o nosso físico, para o nosso emocional, para o nosso espiritual, Mestre. E com uma gratidão e uma emoção imensa, nós agradecemos ao Pai Criador, esse Deus de misericórdia. Agradecemos Jesus, nosso Mestre, que nos guia. Agradecemos a Maria, essa Mãe amada, que nos protege. Agradecemos a todos esses espíritos das fraternidades. E uma gratidão imensa ao pingo de luz, ao nosso querido Ruiz, a Eliamar, a nossa amada Maria Amélia, a Maria do Rosário, ao nosso amado Zé, ao nosso amado Sete Flechas, ao nosso amado Lua e a todos os médicos mentores que guiam os médiuns do pingo de luz. É essa gratidão, a gratidão de estarmos aqui. E que possamos amanhã, às 17h30, estarmos unidos, estudando, aprendendo, despertando cada vez mais. E às 18h, para as vibrações pela humanidade. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.